Na aula de hoje, na próxima, nós vamos entrevistar o professor Walter Bellick, que é professor titular do Instituto de Economia da Unicamp. O professor Bellick é um dos melhores especialistas brasileiros na área de alimentação, de combate à fome. Já trabalhou em várias organizações brasileiras, trabalhou para organizações internacionais como a FAO, como a ONU, em programas que deram conta das questões da fome na América Latina. A sua especialidade tem sido o estudo da agricultura brasileira e as suas relações com a alimentação da população e com outras políticas sociais associadas a esse tema. Hoje nós vamos começar conversando com o professor Bellick sobre as políticas de alimentação escolar. Antes de mais nada, professor Bellick, acho que eu vou solicitar ao senhor que nos diga historicamente, né, como tem se colocado essa questão da alimentação escolar na política educacional brasileira. Como que ela se constituiu numa política de suporte à política de educação. Bom, obrigado, Geraldo. Essa política de alimentação escolar, ela é introduzida no Brasil na década de 50. Na verdade, nós seguimos um pouco o exemplo do que estava ocorrendo nos países desenvolvidos. A Inglaterra já tinha começado algumas políticas de alimentação escolar nos anos 20, para atender os alunos pobres, os alunos com carências. Essa política também ocorreu nos Estados Unidos, na época do entre-guerras, nos anos 30, da Grande Recessão. Ela volta com força nos anos 40, mas nos anos 40, nos Estados Unidos, ela surge como um encontro entre oferta e demanda. Na verdade, você tinha excedentes agrícolas muito grandes que o governo comprava e pessoas necessitadas que frequentavam escolas. Então, a política surgiu para unir essas duas pontas. É uma combinação de interesses entre vários atores da política. Fazendeiros, gente da área de educação, políticas de combate à pobreza e por aí, né? Nos anos 50, a política entra no Brasil um pouco em função desses grandes excedentes que estavam ocorrendo nos Estados Unidos e que vinham como doação para o Brasil. Isso é curioso. Então, em 1954, o programa começa em algumas escolas de uma forma muito restrita, Rio de Janeiro, basicamente, a capital federal, algumas outras localidades. Era um programa relativamente restrito que funcionava à base de doações. Nos anos 60, o programa se generaliza. Talvez os mais velhos devam se lembrar, nós tínhamos algumas políticas de recepção de doações que vinham dos Estados Unidos, que era a Aliança para o Progresso. Então, a gente recebia farinha, recebia milho, leite em pó, e todos esses gêneros iam para as escolas na forma de apoio, né? Bom, o programa ele vai se generalizar somente ali pelos anos 70. Essa política se espalha, passa a ter uma abrangência nacional, e nos anos 79 e 80 há uma centralização deste programa em Brasília. Agora, professor, essa incorporação do programa, esse crescimento do programa nos anos 70, se deveu a alguma razão social que foi percebida pela população, pelos governos? É uma maior intervenção do Estado na educação, na medida em que a gente tinha um projeto de crescimento, um projeto de, talvez, urbanização mais acelerada, então havia necessidade de ter esses alimentos nas escolas. Mas, mesmo assim, ainda era um programa um pouco tímido. Ele, constitucionalmente, não estava amparado. Só na Constituição de 88 é que o programa toma um caráter mais geral, universal, e ele é descentralizado um pouquinho mais para frente em nível de municípios, né? Ele acompanha todas aquelas políticas de municipalização que foram introduzidas pela Constituição de 88. Sim.
queria só comentar mais uma coisa interessante, é que até 1994 esse programa permaneceu centralizado. Então, muito embora a alimentação escolar fosse uma tarefa do município, o governo central comprava todos os gêneros alimentícios e mandava para os municípios, o que propiciava uma ineficiência muito grande, desvios de alimentos, de gêneros. Perdas, né? Perdas enormes. Imaginem uma compra que era feita em Brasília, que ia ser distribuída a estados e municípios. Então, com a descentralização que acontece em 94, o programa ganha eficiência, ganha qualidade e ele, de fato, se expande por todas as regiões do Brasil. Agora, professor, a partir dessa inflexão, vamos dizer assim, na política, você fica configurado que os programas de alimentação, as políticas de alimentação escolar, elas impactam o dia a dia da escola, no desempenho da vida escolar? Existem vários trabalhos sobre isso. Existem estudos sobre impacto nutricional, impacto no desempenho escolar. O interessante é observar que, no caso do Brasil, o Brasil é um bom laboratório para a gente medir essas coisas, porque nós temos um grande programa universal. O programa atende atualmente 42 milhões de crianças, jovens, crianças, adolescentes, creches, e ele atende durante os 200 anos letivos do ano. Então, é um bom laboratório para verificar como é que isso vem ocorrendo. Quando o repasse era pequeno, e o repasse foi pequeno até por volta dos anos 2000, o impacto era muito pequeno. Então, na medida em que o governo central passou a repassar volumes maiores de recursos para que os municípios pudessem comprar, passou a fiscalizar de uma forma mais rigorosa e passou a exigir que o município e o estado, os estados da federação, complementassem esse valor, o programa passou a ter um impacto maior. Então, de fato, hoje, medindo o desempenho dos escolares, é possível ver que há uma melhora, não tanto pela alimentação escolar, mas pela assiduidade que a alimentação escolar traz a essas crianças, jovens e adolescentes. Portanto, se a criança vai... Ou seja, a alimentação passa a ser um fator de assiduidade escolar. Exato. É um atrativo importante para que o jovem vá para a escola, que a criança vá para a escola, e isso faz com que o desempenho dele melhore. Do ponto de vista nutricional, é difícil medir, não é conclusivo. Existem estudos que mostram que sim, outros que não. Tudo vai depender do tipo de alimentação, porque como nós temos um programa municipal, cada município tem autonomia para decidir o que vai colocar na alimentação escolar. Existem determinadas regras, mas existem alguns municípios trabalham com produtos com conteúdo nutricional não tão bom e outros mais adequado. Agora, professor, quando o senhor diz, bom, depois de 94, quer dizer, houve uma grande mudança na natureza do programa, né? Quer dizer, essa mudança se refere ao quê? À concepção geral do programa, à sua forma de implementação, políticas de compras. Nos explique um pouco essa nova estrutura e essa nova dinâmica que o programa assume a partir de então. O programa ele passou a ser gerenciado de uma forma bastante moderna e cada vez mais com a introdução da internet, o acompanhamento e a forma de controle social é cada vez melhor. Ou seja, ao descentralizar o programa, as comunidades passaram a ter controle sobre a situação. A partir do ano 2000, por exemplo, foi criado o Conselho de Alimentação Escolar, com participação de pais, de agentes da sociedade civil, que passou a fiscalizar, o Conselho passou a fiscalizar para onde ia o recurso, a forma como estava sendo feita, passou a acompanhar a nutricionista que formulava os cardápios. Então, houve toda uma estrutura que foi montada a partir de 1994
deixando para o município o controle deste recurso, que era pouco, né, e que foi aumentando ao longo do tempo, mas que era pouco e teria que ser necessariamente bem gasto. Agora, isso implicou o quê? Numa nova concepção da divisão do trabalho no interior da escola, contratação de pessoas? Como se deu isso? Sim, é interessante que hoje todas as escolas de ensino fundamental, praticamente no Brasil, têm refeitório, tem cozinha, algumas mais aparelhadas, outras menos aparelhadas. Então a escola passou a cuidar também da parte de alimentação. Na verdade, é a Secretaria da Educação do município que se encarrega desta parte. Existe um esquema que é possível também, que é o esquema escolarizado, onde o diretor de escola se encarrega de fazer as compras, de gerir toda a questão da merenda escolar, da alimentação escolar. Mas não é muito comum, porque os diretores de escola não se sentem muito à vontade de cuidar dessa parte orçamentária, esses gastos. Mas, de qualquer forma, se criou toda uma estrutura na escola para absorver a alimentação escolar. Algumas escolas foram muito além. Então, desenvolveram, por exemplo, hortas escolares. Então, todo o conteúdo pedagógico que é dado em sala de aula pode estar baseado nas hortas escolares. Toda a parte de português, matemática, biologia, física, inclusive, é possível trabalhar a partir da horta escolar. Então, foi um alento muito grande para... Ou seja, integrar o programa de alimentação na própria dinâmica do ensino. Isso. Na metodologia, até do ponto de vista curricular. E isso foi muito interessante. Em algumas escolas aqui no estado de São Paulo, a gente tem várias experiências bem-sucedidas nesse sentido. E aí se trabalha também a questão da educação alimentar, porque a criança, principalmente quando está em idade muito tenra, essa criança é muito influenciada pela mídia, pela propaganda. Então a escola é um espaço de socialização, onde os professores têm condição de mostrar o que é uma alimentação saudável para essa criança, né? Considerando que uma parte da alimentação que entra na escola obrigatoriamente tem que ser de gêneros in natura, né? Então é possível mostrar o conteúdo nutricional disso daí. Já existe uma regulamentação sobre o tipo de alimento que entra na escola? Sim, sim. A regulamentação tem se expandido. A princípio estava colocado pela legislação que teria que ser 70% das compras em gêneros in natura, não processados. Agora, a partir de 2009, se deu abertura para que 30% dos gêneros alimentícios sejam comprados junto à agricultura familiar. Normalmente, a agricultura familiar local. Então, existe todo um sistema de compras da agricultura familiar que é muito interessante, porque aí nós aprendemos um pouco com essa experiência americana dos anos 30, 40, né? Vamos estimular também a agricultura local para que ela possa fornecer alimentos, possa melhorar a renda desses agricultores. Muitas vezes o filho do agricultor está na escola, né? Então é trazer um pouco os hábitos, os produtos locais para dentro da escola, para que esse estudante possa se acostumar com aquilo que normalmente deveria ser consumido naquela região. Muito bem. Isso significou, então, professor, aqui, de acordo com o trabalho que estamos tendo aqui no curso, uma mudança dos atores, do próprio desenho da política, né? Quer dizer, quando o senhor fala, bom, vamos incorporar a agricultura familiar, tem um novo tipo de ator, que é o agricultor familiar. Tem uma nova política de compras. Isso foi muito interessante, porque, como você sabe, existe uma forma de fazer compras pelo Estado, que é a lei das licitações. E um agricultor familiar, ele é muitas vezes informal, ele não tem nota fiscal, ele não pode participar de uma licitação. E tem dificuldade também de entrar no mercado para vender seus produtos, seus gêneros. Então, a legislação permitiu que a prefeitura fizesse uma licitação diferente, que a gente chama de chamada pública, e esse agricultor, mediante um mero registro junto ao sindicato rural,
SEBRAE, qualquer órgão. Ele se cadastra. Se cadastra e ele é automaticamente certificado a produzir esses produtos. Ele já produz com o endereço certo para a escola. E aí você tem uma relação também do nutricionista, do profissional de nutrição, que vai montar o cardápio com os produtos regionais, os produtos de época, o que é muito bom para a saúde e para entender um pouco a relação que existe entre produção agrícola e alimentação que a gente tem no dia a dia. A gente poderia dizer que é um caso típico de uma coordenação entre duas políticas, uma política de alimentação e uma política de agricultura familiar. Sem dúvida. Exitosa, professor? Sem dúvida. Olha, nós estamos em 2015. Essa lei ela foi promulgada em fins de 2009. Então, os municípios demoraram um tempo para se adaptar. Imagine um município como São Paulo, cidade de São Paulo. Cidade de São Paulo serve 1.900.000 refeições diárias, por dia. Né? Então, você fazer uma compra da agricultura familiar para abastecer esta população é uma coisa gigantesca. É maior que a população de Montevidéu. Sem dúvida, sem dúvida. E o impacto que isso tem na agricultura familiar é gigantesco. E a partir deste impacto, este agricultor familiar se credencia a fornecer para um supermercado, por exemplo. Ele estava fora do mercado. Então, a política vem avançando, a gente já tem, em boa parte dos municípios, 30% ou até mais sendo comprado da agricultura familiar. Tem casos aqui no estado de São Paulo muito interessantes, onde se compra 100% da agricultura familiar. Então, um município pequeno, do interior do estado, por que comprar de um atacadista, se existem fornecedores ali ao redor? Com custos menores? Com custo menor, a gente conhece, tem contato, pega o telefone, conversa com o produtor, choveu, então não foi possível entregar tal coisa, se entrega outra coisa. Né? Então, produtos de ciclo curto, é possível fazer essa adaptação. Tem uma dinâmica. Então, está funcionando muito bem. Demora um pouquinho, a gente demorou um pouquinho, mas estamos entrando em regime normal de funcionamento agora. Professor, isso é uma forma de criatividade no ambiente de políticas públicas? Olha, é uma solução interessante porque, na verdade, a gente não criou nada de novo. É criativo no sentido que adaptamos ao caso brasileiro. Mas esse tipo de compra direta do produtor já vinha sendo feita em outros países do mundo. A gente tem programas muito interessantes na Europa que tem um peso agrícola muito importante, há uma preocupação muito grande com a alimentação, há uma preocupação em não fazer com que as crianças comam muito alimento industrializado, refrigerante. Então já existiam políticas locais, regionais na Europa. A gente copiou um pouco isso, adaptou ao caso brasileiro e vem funcionando normalmente. E ataca vários problemas ao mesmo tempo, né? Tanto do ponto de vista da saúde, da agricultura local, familiar, da frequência escolar. Né? Olha, nós, no último levantamento que foi feito pelo governo federal, pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, se mostra que aproximadamente 50% desta compra tem sido feita com frutas, vegetais e legumes. É muito interessante isso daí. Os outros 50% vêm com óleo vegetal, queijo, pescado. É interessante porque você tinha municípios do litoral, do estado de São Paulo inclusive, onde o peixe está ali próximo e o peixe não era distribuído na rede pública de ensino. Né? Então isso está criando um alento muito grande para esses produtores que estão se inserindo na política. Tá bom, professor Bellic. Muito agradecido. Depois nós vamos continuar a entrevista na próxima aula, falando mais dos conselhos e o papel desses conselhos no programa de alimentação escolar e também em outras atividades da escola. Muito obrigado, professor. Obrigado.